Ultimamente a gente tem visto um crescimento muito grande do comunismo no mundo. Aliás, o comunismo ele foi destronado já tem algumas décadas, mas ele continua entranhado na vida das pessoas. Por exemplo, a teologia da libertação. Como é que pode pessoas da igreja serem comunistas cristãos? Quando o comunismo ceifou milhares de vidas. Eu poderia colocar aqui mais de 100 milhões, eu poderia botar muito mais, eu não estou querendo errar. Mas o comunismo ateu promoveu no mundo genocídios impressionantes. E as pessoas continuam com essa história de que o comunismo é a resposta para o mundo. Que crer em Deus é uma utopia, que crer em Deus é uma ideologia da classe dominante para fazer as pessoas ficarem onde estão, não se rebelarem, não se revoltarem. Meu irmão, o cristão tem que se revoltar contra o mal. O cristão tem que se rebelar contra a injustiça. Mas ele não precisa ser comunista. Ele não precisa chegar ao ponto de transformar uma pessoa em um número. Todos nós somos pessoas diferentes, individuais. Cada um quer buscar uma coisa diferente. Não precisa... eu estou usando o termo extremo, né? Do significado de comunismo, mas não precisamos ser comuns. Porque para Deus nós somos especiais. Mas o comunismo tenta mostrar para as pessoas que devemos ser todos iguais e que deve haver uma predileção maior pelos pobres. Mas é um engodo. Nós vimos aí no socialismo real a tradução disso tudo. Pessoas que são pessoas boas, estão procurando a fraternidade, a igualdade entre os homens, mas estão se esquecendo de Deus. Porque o comunismo é ateu. E aí transformam o comunismo, misturam ele com o cristianismo e criam, por exemplo, dentro da Igreja Católica, vou falar aqui dentro da Igreja Católica, a teologia da libertação. A teologia da libertação apenas nos afasta de Deus. Nos afasta da espiritualidade, da gente crer, por exemplo, que Jesus multiplicou os pães realmente, da gente se afastar, por exemplo, da presença real de Jesus na Eucaristia. Nós não estamos ali dividindo um pão fraternalmente para os pobres, para todos. Não, não é somente isso. Nós estamos distribuindo o pão do céu para nos alimentar espiritualmente e recebermos o próprio Senhor em corpo, sangue, alma e divindade, que deu a vida por nós na cruz e se fez alimento por nós realmente na Eucaristia. Quantas pessoas se afastam de Deus por causa desse discurso do comunismo? Não estou aqui defendendo o capitalismo selvagem, que ceifa vidas também. Mas o comunismo nos transforma em números. O comunismo nos faz pequenos. O comunismo realmente afasta-nos de Deus, porque ele é essencialmente ateu. É uma das características. Se você é comunista, você tem que ser ateu. Não existe o comunismo religioso. Não existe. E essa onda esquerdopata é tão grande, e eu aqui não estou falando mal das pessoas da esquerda, mas daquelas pessoas que usam a esquerda como uma religião. Eu sou a favor da justiça social, de um bom governo, para que os direitos básicos sejam promovidos, para que a sociedade funcione, para que haja tolerância religiosa, para que haja tolerância entre as pessoas, para que haja igualdade social. Igualdade social não significa que as pessoas têm que ser iguaizinhos. Todas as pessoas usam a mesma roupa, ganham o mesmo salário. Estou promovendo a igualdade social. É tratar de forma diferente as pessoas diferentes. E aí você vai trazer a igualdade. Essa é a verdadeira igualdade. Então,
Essa coisa do esquerdopatismo, do esquerdismo patológico é tão grande que nós estamos vendo católicos defendendo o comunismo, cristãos evangélicos defendendo o comunismo, por causa, por exemplo, aqui no Brasil, de um grupo de políticos que cometeram atrocidades, corrupção braba, pesada. Eu não estou falando aqui que os corruptores, que a corrupção leve pode ser tolerada, mas eu estou falando do que está acontecendo hoje em dia. PT, PP, PMDB, não importa a sigla, pessoas que estão destruindo a riqueza do país. E aí unem um monte de discursos. O comunista se une ao movimento GLBT e aí se une ao feminismo. Todos contra a igreja. Por quê? Se a igreja promove a tolerância, se a igreja promove que todos devem ser perdoados, que todos nós somos pecadores e devemos ser perdoados. Nós não precisamos pecar mais. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos passar por cima do pecado. Gente, o comunismo, em vários pontos no mundo, ele degola homossexuais. O comunismo, ele não tem essa amizade com homossexuais. O feminismo, ele destrói as famílias. A mulher já tem o seu valor. Ele precisa ser exaltado. O homem tem o seu valor, a mulher tem o seu valor, e eles têm igual dignidade e se complementam na sociedade, na família. Nós vimos aí a Sarah Winter, que é uma ex-feminista que se tornou católica, já fiz um vídeo sobre ela. Ela continua defendendo as mulheres, mas ela não precisa ser feminista. Ela não precisa ser, por exemplo, levantar a bandeira da promiscuidade. Ela mesma falou: eu não preciso ser vadia. Eu não preciso exaltar a minha liberdade sexual e fazer o que eu quero. Da mesma forma como o homem também não pode fazer isso. O homem não pode ser promíscuo. O homem não pode ser galinha. Eu estou falando de uma forma bem clara. E quando falam, todos contra a igreja, todos contra o conservadorismo. Gente, o conservadorismo não é alienação, não é valorizar coisas antigas erradas. O conservadorismo correto é conservar aquilo que é do bem, que funciona. E a família funciona. Os bons valores funcionam. Há tanta violência no mundo, e eu posso falar aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, jovens tirando a vida de outros por drogas, pelo dinheiro fácil, porque se quer consumir. Não estou nem falando de drogas. O valor da vida humana está tão menosprezado porque somos comuns, somos números. Não precisa se valorizar a moral judaico-cristã. Não, você não precisa crer em Deus, você não precisa temer a Deus, e até isso fazem, debocham das expressões religiosas. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus profundamente, de tal forma que eu não quero magoá-lo e procuro ser melhor. Então, as pessoas estão unindo essas minorias, que são todas elas abraçadas por Deus, não há necessidade disso, para lutar contra a moral judaico-cristã, que é um dos pilares da civilização ocidental, junto com a filosofia grega e junto com o direito romano, e se abraçam ao islamismo. O islâmico degola homossexual. O islâmico apedreja a mulher adúltera. Estou aqui promovendo a defesa ao adultério, mas a defesa da mulher, que deve, como homem, receber o perdão. E aí o esquerdopata se abraça ao homossexual, se abraça ao islâmico, e estão todos contra a igreja. Olha quanta falta de bom senso, quanta falta
de sensatez, quando lá fora o islâmico, volta a dizer, mata friamente o homossexual e a mulher adúltera. Precisamos recuperar a dignidade humana na sociedade. E isso significa valorizar a moral judaico-cristã. Até o próximo vídeo, gente. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.